Pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Base Podcast. Na última eu não estava aqui, o Gabriel me representou muito bem, com toda certeza. E hoje eu estou de volta. Sofri um pequeno bullying aqui, porque me inverteram de lugar e eu tenho uma dificuldade quando mudam as coisas de lugar. O Anderson fez isso propositalmente para começar a me irritar, mas a alegria do Senhor é a nossa força e eu vou conseguir fazer o podcast desse lado. Hoje a gente está com uma presença muito especial, pessoalmente, né, para mim e para Mariana. A Bárbara vai fazer o podcast com a gente. Ela nos acolheu, nos recebeu muito bem quando estivemos em Redding, Califórnia. Ela foi a pessoa que acompanhou a Mariana durante os 2 anos que ela esteve na BSSM e estará conosco falando amanhã na ESM sobre a vida profética, sobre o ministério profético. E hoje, aqui no nosso podcast, a gente vai bater um papo sobre esse tema, que é um tema muito legal, muitas vezes controverso, muitas vezes utilizado de uma forma um pouco abusiva. E a gente vai tentar trazer para vocês como que você pode ter uma vida profética de uma maneira saudável. A Mariana vai participar, linda, maravilhosa, minha esposa, fazendo a tradução para vocês que ainda não falam inglês, mais deveriam, né? Afinal, você não pode falar assim, eu quero ser missionário, só falar português. Então, toma vergonha. Mas vamos lá, gente. Bem-vindo ao Base Podcast, bem-vinda, Barbie. É um prazer ter você conosco. Welcome, Barb. It's a pleasure having you here. Thank you. Bom, você escreveu quantos livros sobre a parte profética, sobre o ministério profético? How many books did you write about the prophetic and involving this kind of subject? Okay. I have 2 fiction books out that have integrated some of this, and then one, the Feeler book, the Basic Guide to the Feeler Gift by the Holy Spirit. So, and then that was translated to Spanish. Então, eu tenho 2 livros que são como ficções, mas que envolvem os conceitos de profética, de uma vida profética. E aí eu tenho um livro que é sobre o dom de feeling, que é um dom de que você sente os ambientes, as atmosferas. E aí esse livro existe em inglês e em espanhol. Sobre o dom de você sentir as atmosferas proféticas, isso é uma coisa relativamente nova para a gente, né? E para mim, pessoalmente, eu tive algumas experiências com isso e foram muito legais, vou compartilhar ao longo do podcast. Mas a questão, acho que maior é o que seria o dom de feeling. So this filler thing is a little bit new here for us. So Philip says that he has a lot of experiences with that because he's a big filler. But what do you say is the filler gift? How can we kind of define this? A feeler gift is from the Holy Spirit, and it enables you to feel the atmosphere when it's on people and actually be able to change atmospheres and just intercession. It's all with the Holy Spirit. Então, o dom de filler, né, que eu senti, é um dom do Espírito Santo e te habilita para você sentir as atmosferas, sentir até mesmo as pessoas e também mudar a atmosfera do lugar. É tudo baseado sempre em parceria de intercessão e oração com o Espírito Santo, né? Sorry, didn't interrupt. Não. So you may have grown up as a very sensitive person or over-emotional, and you have no way of determining why you're that way. And you would walk into a building and just want to almost back away. It's like, that's not the way it used to be when I was outside. And that is a very clear sign of a feeling. Então, às vezes, você cresceu como uma pessoa muito emotiva, ou às vezes sensível demais, e às vezes você entra num lugar e você sente como se você quisesse sair daquele lugar, porque você não se sente bem, você pensa, cara, quando eu estava lá fora eu não me sentia assim. E isso é um forte indício de que você tem um dom de sentir, um dom do feeling. E você falou sobre a mudança de atmosfera, né? Isso é um outro assunto, além do assunto de você ter o dom de feeling. Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
como que eu posso, em parceria com Deus, trabalhar numa mudança de atmosfera? So you're talking about changing atmosphere, and that's another thing besides the filler gift. And Paul says there are fights not against flesh and blood, but against spiritual things. So how can I partner with God to change atmosphere as where I go? Okay. It is very simple. Just engage with the Holy Spirit and ask Him to change it for you. So you're actually partnering with the Holy Spirit to say, we need to change this. So if you feel anxious, that is the opposite of that is peace. So you bring peace into the atmosphere. If you feel, let's say, what's another emotion? Depression, that would be something that you would pray against. And it would be, Lord, I want more joy. So there's sometimes you feel it off of people that you're standing next to. Sometimes you feel it in the environment. Sometimes you walk in and you feel that it's like lustful or pornography and things like that. And you pray purity into that. Nice. Does that help? Yeah. Então, na verdade, é muito simples. Você apenas vai fazer parceria com o Espírito Santo para mudar isso. Então, você entra no ambiente, você pede ele para mudar esse ambiente para você. Então, se você entrou e você sentiu ansiedade, então o oposto disso é paz. Então, você vai pedir ao Espírito Santo para liberar paz no ambiente. Se você entrou e você sentiu depressão, então o oposto disso é alegria. E aí você vai pedir o Espírito Santo para liberar a alegria do lugar. Ou muitas vezes você pode sentir também das pessoas próximas a você. Então, às vezes você sente um ambiente de luxúria, às vezes envolvido com pornografia. Então, você vai ali, você vai pedir para Deus liberar a santidade, para Deus liberar a pureza dentro daquele lugar através do Espírito Santo. Eu quero dar um testemunho a respeito disso. Por exemplo, ela falou da pornografia. Uma vez eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa e eu comecei a ter luta contra a pornografia. Não é uma coisa contra a qual geralmente eu luto. E eu comecei a achar aquilo estranho. Falei, gente, não é uma área que eu tenho dificuldade. E eu comecei a ter o desejo de procurar isso, né? E aí, passado 2 ou 3 dias, essa pessoa comentou comigo que ele estava tendo dificuldades nessa área. Então, eu acredito no que ela está falando, baseado nas experiências que eu também já tive a esse respeito, baseado também nesse verso de Paulo que eu acabei de comentar com vocês. E ali, para mim, foi um grande estalo, porque eu pude ver na prática isso que eu já tinha aprendido, inclusive com ela, sobre essa questão espiritual. Então, eu quero te encorajar, se você permanecer atento à direção do Espírito Santo, você vai conseguir perceber essas questões, dessas mudanças de atmosferas. Mas voltando, a atmosfera não é só para o lado negativo, né? Eu também posso fazer parcerias com Deus quando as coisas estão indo bem, ou quando eu chego num lugar e existe uma atmosfera legal, correto? So he just shared a testimony about he never had a problem with pornography, but once he got in a friend's house, he was being there for a couple of days, and then he started to struggle with the desire for pornography, and then he realized, because he already had taught them, that he might be feeling the environment, so he could partner with the Lord and break that off. And now he's just saying that this is not just with bad things. Feeling the atmosphere is not just for bad things, right? So if the Holy Spirit's moving in a place, you can also feel that. You can also sense what God is doing there. And it's a good question again, right? How can I partner in a good way, like when I feel a good atmosphere? For the ones that have seen Bethel TV, especially Bill Johnson, you can almost see him pause and look around the room, and he's like feeling, and it's just like, it's very interesting to watch him do that and then begin to partner. In school, he used to stop and just wait. And it's like, okay, you're teaching, why aren't you teaching? But he's like, no, there's something else going on. And he would go with the Holy Spirit every time. Então, se você já assistiu a transmissão da Bethel, especialmente com o Bill Johnson, você vai perceber que algumas vezes ele faz uma breve pausa, assim. O que ele está fazendo ali é que ele está sentindo o ambiente, o que Deus está fazendo e o que Deus está colocando mais força ali naquele momento. E na escola ele fazia muito isso, realmente.
Ele parava completamente, às vezes, e ficava em silêncio, e a gente já sabia que ele estava perguntando ao Espírito Santo o que, que ele faria na próxima, assim, o que, que o Espírito Santo estava evidenciando para ele fazer naquele momento. Às vezes a gente vê as pessoas chegando num ambiente religioso, numa igreja, numa escola, como a gente tem aqui, e tendo um pouco de dificuldade de engajar no ambiente, as pessoas dispersas. Qual é a dica que a gente poderia dar para essas pessoas conseguirem se conectar com o que Deus está fazendo no ambiente? So sometimes we see that people get into church or even school environments like we have here, and they have a little trouble engaging what God is doing at that place. Do you have any tips on how can we engage better with what God is doing? My first go-to would always ask the Holy Spirit. Minha primeira resposta é sempre pergunte ao Espírito Santo. Yeah, it's like you need to be asking him a lot of questions and engaging. And that's, if someone's having a hard time hearing the voice of God, that would be like a roadblock in engaging, like, Holy Spirit, is this from you or is this something else? Do I need to participate or only learn? Então, a minha resposta é sempre pergunta ao Espírito Santo. Você precisa estar sempre fazendo muitas perguntas para ele, para poder se conectar com aquilo que ele está fazendo. E se a pessoa está tendo dificuldade de ouvir, né, a voz de Deus, de discernir a voz de Deus, isso pode ser algo que está atrapalhando, né, a engage, a conectar com aquilo que Deus está fazendo no lugar. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer perguntas simples, de tipo, Senhor, isso é você ou sou eu? Eu preciso agora participar, falar alguma coisa, dizer algo, ou eu preciso só aprender nesse momento com você? O que eu tenho que fazer agora? Legal. A gente, uma vez conversando com nosso querido pastor Aldair Queiroz, ele falou assim, eu nunca estive num lugar onde eu senti tanta a fome das pessoas por Deus como na Bethel. É impressionante como isso é latente lá. E, na realidade, isso é a expressão da atmosfera espiritual. Você chega num ambiente e você consegue sentir que as pessoas estão com fome por mais de Deus. E nós vivemos lá por 2 anos e experimentamos isso, né? A fome das pessoas por Deus. Eu lembro que eu tive um problema na perna e aí eu fiquei andando de muleta durante 1 semana. E aí eu ficava assim, gente, se eu for para a igreja de muleta, pelo menos umas 10 pessoas vão chegar para orar por mim. Então eu ficava meio assim, não sei se eu vou para a igreja ou não vou, porque é um ambiente onde a fome ela é latente, mas você pode engajar com isso ou não. O Vitor, nosso pastor, líder da base, ele sempre fala que ir para a sala de oração é o lugar onde você consegue contemplar a glória de Deus e ser transformado por ela. E como que a gente contempla a glória de Deus? Sentindo isso, vendo isso, participando disso, orando, cantando, adorando. E também tem a ver com as atmosferas espirituais. A gente não quer ser místico no sentido de tudo a gente super espiritualizar, mas é importante você estar sensível a essa questão. Falando agora um pouco sobre o dom de filler. O que seria o dom de filler? E como que eu posso desenvolver isso melhor? So he just shared a little bit about Bethel environment, how you can feel the hunger there. And even when he had a problem with his leg, he almost like, I don't think I want to go to church because 10 people want to pray for me all the time because it's a lot of hunger there. And also in the prayer room here in IHOP, we can see that there's environment set up. And that's awesome that once you're in, you can feel the difference between that. So about the filler gift, how can I develop my filler gift? How can I grow that? So in the book, I talk about, I give them almost a recipe of what to do, and it's activation. It's like, you can put it on your phone, you can put it on little cards, and as you enter the building, you will be asking these questions of the Holy Spirit. You know, how is it different than outside? So, no livro, ela faz dar ali tipo uma receita para como você pode fazer isso crescer. Você pode colocar no seu celular ou carregar no papelzinho anotado algumas perguntas específicas que ela coloca para que você possa crescer e desenvolver. Então, quando você entra no lugar, por exemplo, você pode perguntar de que maneira esse lugar aqui está diferente do lugar que eu estava lá fora. Yeah, and I would actually start
at first in bed. And when you get up in the morning, it's like you sit and you pay attention to what am I feeling? Is there a change? And then if there's a difference between your bedroom to the kitchen, the bedroom to the car, the bedroom to another place, pay attention and write down some patterns that you may experience. E, na verdade, eu começo até mesmo na minha cama. Eu me levanto e presto atenção. Como que eu tô me sentindo? O que que eu tô sentindo aqui nesse lugar? E aí, se eu for para a cozinha, tem uma diferença entre a cozinha e o meu quarto? Ou quando eu vou para o meu quarto, para o meu carro, tem uma diferença entre o carro e o meu quarto? O que que eu tô sentindo? Por que que isso mudou? E eu vou perguntando, Espírito Santo. O Bill Johnson tem uma frase que ele fala assim, né, que o maior desafio do cristão é estar consciente que ele hospeda a presença do Espírito Santo. Então, eu acho que um pouco do que você está falando aí, a gente prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está nos mostrando ao longo do dia, nos diferentes lugares, nos diferentes ambientes que a gente vai. E aí, então a gente inverteu a ordem, né? Mas se eu sinto uma diferença, o que eu vou fazer é partilhar com o Espírito Santo, intercedendo por uma mudança, correto? So Bill Johnson says that one of our great challenges as Christians is be aware that we host the presence of God with us. So that's some kind of what you're talking to, right? Be aware of what surroundings. So about this feeler, so I feel it, and then I will partner with the Holy Spirit about our just to change the atmosphere or engage with the atmosphere, right? Yes and no. You first need to ask whether he's teaching you something and whether you need to change it. I always go to the Holy Spirit. Sometimes he's teaching me things as I walk through it. And then sometimes he wants me to change it. There's certain times that, especially if it's a city that I'm walking into, you're not allowed to change it yet, but you can pray over the grounds. Então, sim e não, porque na verdade você precisa perguntar. É para eu mudar essa atmosfera, engajar com você para mudar a atmosfera, ou eu tenho que aprender alguma coisa aqui? Que muitas vezes ele está me ensinando algo durante o processo, não necessariamente eu preciso orar para mudar aquele lugar. Principalmente quando você está falando de cidades, muitas vezes ainda não chegou no ponto de que ele vai te levar a orar para mudar, mas ele pode te levar a orar pela cidade em si, não necessariamente mudar a atmosfera, mas orar pela cidade em si. Legal. Falando sobre cidade, uma vez eu estava dirigindo em São Francisco, na Califórnia, e passando por um lugar, eu tive uma crise, uma pontada muito forte na cabeça, e minha cabeça começou a doer e latejar. E aí, quando eu cheguei no meu destino final, eu falei com um amigo meu, ele falou assim, mas foi aonde isso? Aí eu falei, foi em tal lugar. Ele falou assim, essa é a rua onde tem a maior quantidade de usuários de droga e prostituição por conta dos usuários de drogas. E ali eu estava ainda aprendendo, e para mim não fez muito sentido, mas depois eu entendi que ali era uma zona que espiritualmente era uma zona mais carregada. E aí depois, passando por aquele lugar de novo, eu tive a mesma experiência, aí eu comecei a orar e adorar, e aí a minha cabeça parou de doer. Eu não sei se o lugar teve alguma mudança, mas a minha cabeça parou de doer. Como que você pensa que as casas de oração, como é a base, podem mudar a atmosfera de uma cidade ou de um bairro? So he shared a testimony that the first time he walked through San Francisco, suddenly he got like a hit on his head and it was really hurting. And then his friends asked, like, where was that? And he told him, and he goes like, oh, that's the worst place for drugs and prostitution here. That's why he felt that. And then he learned, and the other time that he went there, he just prayed, his head isn't hurting. So he's asking about prayer houses like we have here. How you think that we can partner and change atmospheres in the city? What you're doing is you're engaging in warfare at the prayer house. You worship and praise is always a form of warfare. And what you're doing is actually expanding your metro, your power of authority into the city when you're doing this. So you think of it only as a building, but what it is that your spiritual influence is being expanded throughout the city and you're taking back territory.
Então, o que acontece é que numa sala de oração, você está sempre se envolvendo, de uma certa forma, em batalha espiritual. Porque toda vez que a gente ora, adora, e exalta o nome de Deus, é uma forma também de batalha espiritual. Então, o que está acontecendo é que a gente está expandindo a nossa influência espiritual, como se fosse um tipo de bolha espiritual, assim, que a gente vai expandindo. Então, o que acontece é que quando nós nos reunimos, da forma que nós nos reunimos aqui, em outras casas de oração também, nós, em relação à cidade, nós estamos expandindo a nossa autoridade através de adoração e oração no nome de Jesus, e nós estamos conquistando territórios, né, para Deus, estamos expandindo a influência do Espírito Santo nessa cidade. Now, one of the main reasons you have the feeling gift is for intercession. Então, um dos principais motivos que Deus fornece, dá o dom, né, de a gente sentir, é para que a gente possa engajar com intercessão. Besides prophetic. Além do profético. It also is a great discernment. It's Right? multi-level. Então, eu falei com ela assim, que esse dom de sentir também é uma grande parte do dom de discernimento, na verdade. E aí ela fala que é como se fosse várias camadas, assim, esse dom tem várias camadas. E aí você pode usar para intercessão, para profético, para várias coisas. Every gift the Holy Spirit gives you is to be linked with other gifts, and they work together sometimes. Todo dom que o Espírito Santo dá, ele é para estar ligado a outros dons. Então a gente se une, né, nesse trabalho com Deus. Isso é, assim, para a gente muito poderoso. É o que a gente acredita em relação à sala de oração. A gente faz sala de oração. O nosso sonho é que isso se estenda como é Vai Rock, 24/7. E a gente acredita que a sala de oração está diretamente conectada com o fim dos tempos, com o retorno glorioso de Jesus, mas também com a expansão do seu reino aqui e agora na Terra, através disso que a Bárbara falou agora, que é a expansão ou o aumento da influência espiritual. E eu quero te encorajar a participar da sala de oração, porque a gente tem alguns testemunhos, por exemplo, quando a gente fez uma contínua oração por justiça social, na diminuição, por exemplo, das agressões dentro dos lares, e vários outros testemunhos como esse, sabe? É muito animador ver que o que a gente faz aqui tem uma influência para a cidade. Então, você é o nosso convidado para se engajar com isso. Uma coisa que você está falando e que a gente está acabando entrando de uma maneira natural é que o dom de feeling e o dom profético estão intimamente ligados também com batalha espiritual, correto? So he was just talking about how that you just say is so powerful for us because we totally believe that for the prayer house, like the influence that it gets on the city, and our dream is that we can get 24/7. So we're building for that, and that we had a lot of testimonies about that. So one time we were praying a lot about domestic violence, so it gets down because we believe that the prayer house has to do with the end of times, but also has to do about the expansion of the kingdom, right? In this time, now in this time. So that's beautiful. Thank you for that. And he's asking. Como que a gente conecta o dom de feeling, o dom profético e a batalha espiritual? How can we connect the fuller gift, the prophetic gift, and spiritual warfare? Okay. Every gift that you walk in is a form of what the Holy Spirit is giving you, and also for warfare. So the prophetic gift is that you're giving identity to the person that feels sometimes lost, or giving them information of how the Lord sees them. Before I start prophesying, I always say, Lord, or Holy Spirit, how do you see them? Or Holy Spirit, what do you want to say to them? Because I want to partner with the Holy Spirit, not just my own mouth. Então, todo dom que o Espírito Santo dá, ele serve para nós e ele serve também em um certo nível para a batalha espiritual. Por exemplo, o dom profético, você está ali trazendo identidade muitas vezes para a pessoa, que ela sente que ela perdeu, ou que ela não entende mais, ou que ela nem mesmo entende. Então, toda vez ela está dizendo, né, que ela vai trabalhar com profecia, ou vai exercer o dom profético, ela sempre pergunta para Deus, Deus, como você os vê? Deus, quem eles são diante dos seus olhos? E aí é isso que ela quer falar, porque ela não quer dizer só palavras da boca dela, ela quer parceria com o Espírito Santo a respeito daquilo que Deus tem para a pessoa. There's some people that prophesy out of their fear and guilt when they partner, and I usually prophesy with
the Holy Spirit, but also the knower gifts. So everybody's different. Então, algumas pessoas, elas profetizam a partir do dom de sentir delas, né? Elas usam esse dom para profetizar, mas ela, particularmente, diz que ela usa muito o dom de saber, que há muitos outros dons, né? Você vai vir na SM, nós vamos falar sobre isso na nossa aula, sobre os 5 sentidos proféticos. Ela usa muito o dom de saber. É assim que ela geralmente faz. Lógico que com parceria do Espírito Santo, mas através dessa ferramenta. Legal. O dom de saber vai estar associado às palavras de conhecimento, para traduzir isso de uma forma um pouco mais comum no nosso dia a dia, né? Amanhã a gente vai ter um dia muito especial na SM e a gente vai ter o segundo módulo da SM. Então, você não pode perder o segundo semestre. A gente lança o segundo módulo. Se você é de outra cidade, estado, enfim, se você está distante e não consegue vir, assina Base Cursos, que todas as aulas da SM estarão lá disponíveis para você. Então, merchandising básico aqui no meio do nosso podcast. Mas voltando para o que a gente está falando, essa semana o Anderson me perguntou, por exemplo, sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema, muitas vezes, que fica de lado dentro da igreja, né? Porque tem muita mitologia dentro disso, e aí a gente acaba tateando no escuro. Tem alguma dica, além de eu fazer a parceria com o Espírito Santo, de como que eu posso me envolver nisso de uma forma saudável? So he was just merchandising the school before, and then he was talking about spiritual warfare. Here in Brazil is very tied sometimes to bad mysticism, so people are tied to bad things. And he wants to know, how can we partner with that, assign partner with Holy Spirit? How can we go into spiritual warfare in a healthy way? I think the main point that we can say over and over again is concentrate on Jesus and the Holy Spirit, the Father. If you detour off of that path, then you're concentrating on the enemy, and when you concentrate on the enemy, their power grows. So we don't want the enemy's power to grow, we want the Lord's power. And we work through that, and so we're partnering with the Trinity in order to combat, not concentrate on the demons and things that we see. And feelers, that's the first thing they see and feel are the demonic. And it's like you have to learn to switch quickly. Então, acho que o ponto principal que a gente pode repetir de novo, é que nós nos concentramos em Jesus, no Espírito Santo e em Deus, na Trindade. Então, nós sempre entramos em batalha espiritual concentrados nisso, nunca concentrados no inimigo. Toda vez que você se concentra no poder do inimigo, você está dando mais poder para ele. Então, nós nunca entramos pensando sempre no poder dos demônios, ou com medo, ou esse tipo de coisa. Nós entramos sempre com a consciência constante da Trindade, do poder da Trindade. E para os que sentem, às vezes, isso é um pouco difícil, porque a primeira coisa que você sente é o quê? A opressão do lugar. Então, você precisa aprender rápido a mudar isso, a mudar a sua perspectiva. Porque você precisa se concentrar em Jesus, Deus e no Espírito Santo, e não no poder das trevas. Isso é legal demais. É também a forma como o Vitor nos ensinou, então a gente está em sintonia. O Vitor sempre fala sobre as orações apostólicas, que as orações apostólicas não são exaltando os demônios de forma nenhuma, ou uma guerra, como se a gente estivesse guerreando de um lugar de derrota, né? As orações apostólicas são sempre em parceria com Deus, estamos assentados com Ele, em parceria com Ele, guerreando a partir desse lugar. Então é legal ver essa sintonia. E quais seriam os 5 dons proféticos que a gente vai falar amanhã, para quem não vai estar na escola, para dar um texto para eles? So he was telling that Victor always teaches that too, we have to partner with the power of God. We have something here is the apostolic prayers, and they're all centered on God's power, never on the enemy power, because that's how we're supposed to do. So can you say about the 5 senses of the prophetic sense, which one they are, a brief explanation of them? There's actually 6. Yeah, 6. So, Okay. so say them. So the seeing gift, you have that the physical seeing that people see, the angels and the demons.
Some see them all the time, and sometimes you have to like fix your sight into that. But there's also the spiritual seeing that you see. And I am a spiritual seer. You done this one? Então, primeiro é o dom de ver, né? E aí tem a visão física, que é o que a gente chama no Brasil de visão aberta, né? Que as pessoas veem mesmo anjos, demônios, elas conseguem ver isso claramente com os olhos abertos. E tem também, e aí você precisa aprender a sintonizar, digamos assim, a sua visão, para que você veja da forma correta. E tem a visão espiritual também, que é como se você visse ali dentro da sua cabeça, né? Você está vendo espiritualmente as coisas. E ela falou que ela tem mais uma visão espiritual mesmo. The other is, of course, the hearing. Lord, what are you saying for that person? Or what are you saying? And some people actually hear, and some of them you hear through your mind. E aí o segundo é o dom de ouvir, né? E aí você está sempre ouvindo o que Deus está falando, como se você pudesse ouvir as palavras dele. De novo, algumas pessoas, elas ouvem voz audível e outras pessoas escutam como se fosse uma voz na mente ou no coração. For some people, the prophetic has the smell. They can smell the Holy Spirit. It's like a flowery, yummy perfume. And they can also smell the demonic, which is sulfurish, thickening. Então, ainda tem também as pessoas que podem sentir cheiro, né? Então, elas podem sentir o cheiro do Espírito Santo. É sempre um cheiro maravilhoso, glorioso. Quando elas sentem isso, elas sabem que o Espírito Santo está ali. E elas podem sentir também, às vezes, um cheiro ruim, que é um cheiro demoníaco, um cheiro meio podre, assim. Então, elas também conseguem discernir profeticamente através do que elas sentem de cheiro. And the same with the taste. Sometimes there's some people that taste witchcraft when they come in or smell it. So you have to pay attention to that. To me, I always try to sanctify my mouth before I have to speak. Então, e aí, da mesma forma, tem pessoas que sentem gosto. Então, tem gente que quando entra num lugar, ela, por exemplo, de bruxaria, alguma coisa, ela sente aquele gosto amargo na boca, assim. E ela está falando para ela sempre tenta santificar a boca dela e orar antes de falar, antes de pregar ou ensinar. I'm trying to think of what other sense. The feeling, yeah. The feeler gift, of course, but there's other people that feel the Holy Spirit as they walks into the room, the goosebumps and the freshness. Yeah, that happens all the time. E aí tem o de sentir, que é o que a gente está falando, que é o feeler, né? Que sente, às vezes, as emoções ou sente o ambiente. E também tem gente que sente mesmo os arrepios, sentem sensações no corpo, assim mesmo. Eu vou só observar uma coisa que ela não falou, que me lembro, é que tem muita gente que tem um dom de cura e a forma como o dom de cura se manifesta é que a pessoa sente no corpo dela. Então, por exemplo, ela sente que a perna dela está doendo e aí ela sabe que Deus quer curar, às vezes, alguém de uma perna. Just talking about the healing gift that sometimes comes as a sin, like you feel your leg is hurting, or your head is hurting, something like that. And that's the way the Lord shows you, like, I want to heal someone from that. Yes, very good, thank you. And of course, the knower gift, which is so hard to explain. How do you know what you know? And to explain it, it's like you just simply know. E aí tem o dom de saber, que é o mais difícil de explicar, porque como é que você diz para uma pessoa que você sabe porque você sabe? Você não tem como explicar, você simplesmente sabe. E aí, como o Felipe falou, né, onde se manifestam muitas palavras de conhecimento, aquelas pessoas que simplesmente sabem as coisas, sabem que aconteceu alguma coisa, ou se tem acesso a uma informação que ela não teria como ter acesso naturalmente. Legal. Quando a gente chegou na BET, em 2019, uma das nossas conversas com o Vitor, ele falou assim, eu queria muito estabelecer uma cultura profética na base, né? A base, ela sempre foi conhecida na cidade de Vitória e até no Brasil por ter muito esse movimento profético. Antes de eu ser da base, eu era de outra igreja, e os nossos treinamentos proféticos lá eram ministrados pelo Vitor. Então foi assim até que eu conheci o Vitor, né? E aí quando a gente chegou, ele falou assim, eu queria estabelecer uma cultura profética dentro da igreja, não só eu ser uma pessoa que se move no profético, mas a igreja toda de uma forma geral. E aí ele pediu a gente para ajudar ele a construir essa cultura.
E a minha pergunta é, como que a gente constrói uma cultura profética onde toda a igreja se move no profético? É lógico que isso não é uma resposta simples, mas assim, como que a gente pode caminhar nessa direção? So when we got here, Victor told us that he really liked to have a prophetic culture in the church. So basically, this church was always have about the prophetic trainings and how to move in the prophetic. But he really wants that. That's not about him, but about the culture in the church. And we start to work on that. So how you think we can establish a culture of prophetic in the whole church? I know that's not simple, but how can we start to work on that and develop that? Probably, the training is very, very important, but also walking it out. Just not in the head, but you want to start walking it out and being vulnerable. And you get an impression from the Lord when you see a picture and actually going to the person and saying, I see this, and does this mean anything to you? So it's also just walking it out, and sometimes you're right on, and sometimes it's like, the person's like, I have no idea what you're talking about. But that's okay. Sometimes that prophetic word comes to true in a couple of years or a year, and they come back. They say, that's what they do, and they give you a report. Yeah. Então, o treinamento é muito importante, é essencial, mas mais do que o treinamento, também a prática. Então, sair da mente, assim, daquilo que você aprendeu e vir para a prática. E para isso você precisa ser vulnerável, arriscar. Então, se você está num lugar, teve uma sensação, ou você viu alguma coisa, você chegar para uma pessoa e falar, olha, eu vi isso, né? Faz algum sentido? E a pessoa às vezes pode dizer, sim, faz. Ou às vezes ela pode dizer, olha, tem nada a ver, não entendi nada que você falou, não tem nada a ver. E tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Acontece também algumas vezes dessa pessoa voltar, essa palavra profética se cumprir daqui uns dias ou uns anos, e a pessoa volta e te diz, olha, na verdade, aconteceu e agora que eu percebo. Então, arriscar. Risk yourself. Take the risk. Eu lembro que eu fiz uma classe na Bethel, que era a classe que o Ben Armstrong estava ministrando sobre como vocês engajar no profético, era a classe para você entrar no time profético lá. E um dia na classe, ele tirou para celebrar só os erros, só as coisas erradas que aconteceram. Então, assim, ele queria que as pessoas compartilhassem o que a gente chamaria no Brasil de profetadas, né? Ou as profecias erradas, ou as situações engraçadas. E eu me lembro que uma pessoa levantou para compartilhar que ela tinha recebido uma direção de Deus de entregar uma palavra profética no shopping, e aí ela começou a andar atrás da pessoa para poder chamar ela para entregar a palavra profética. A pessoa percebeu que estava sendo seguida e saiu correndo. Ele começou a correr atrás para tentar dar a palavra profética para a pessoa, e aí não conseguiu, ele só gritou, Jesus te ama, e voltou para a vida normal dele. Então, assim, assumir posição de errar, de arriscar, é uma coisa muito importante e precisa ser celebrada também. E eu queria que você também compartilhasse, por exemplo, o testemunho que a gente teve da palavra de conhecimento no final do culto, que a gente começou a fazer. So he's just talking about his experience of fire starters, but he missed something that he should have talked about. They asked him to do a prophetic dance. And I wish I was there to see that. Então, gente, eu Isso a gente não precisa traduzir. Essa parte você pode cortar do podcast, por favor. Porque senão vão me pedir de fazer uma dança aqui e não vai ser legal. É uma exposição da minha intimidade nessa igreja. Então, gente, o Felipe esqueceu de falar que nessa mesma classe um dia pediram ele para fazer. Gente, estamos encerrando aqui o Base Podcast. Pediram ele para fazer uma dança profética. E eu queria muito, muito ter sido uma mosquinha para ver isso, porque deve ter sido muito bom. Mas, passando para o outro lado, so he just asked me to share a testimony, I'm going to do it really quick. Então, nós começamos aqui na igreja como ministério profético a pedir ao Senhor palavras de conhecimento que a gente começou a compartilhar no final do culto.
E aí eu tive que ser a primeira a assumir o risco, né? E eu estava no culto e eu senti o Senhor dizer que ele queria curar cotovelos. Eu falei, certeza que é da minha cabeça isso, porque que coisa mais esquisita. Quem tem problema no cotovelo, gente? Ninguém tem problema no cotovelo. Só que aí, como eu estava ali ensinando o time, eu tive que ser a primeira, né? A assumir o risco. E aí eu fui no final do culto e falei, olha, nós tivemos uma impressão no Ministério Profético que Deus ele quer curar cotovelos. Mas, gente, eu não tinha fé nenhuma, né? Esperança nenhuma que fosse aparecer alguém, sendo muito sincero. Eu já estava pensando assim, ó, já vou ensinar os meninos sobre errar, tá vendo? Vou falar para eles, senti isso, não veio ninguém. E vieram 3 pessoas. 3 pessoas vieram dizer, uma menina estava não conseguia apoiar o cotovelo, a outra também estava com dor, e uma era a Helena, a nossa mocinha, que ela tem 5 aninhos, eu acho, e ela falou que estava com dor no cotovelo. E aí nós pudemos orar pelas 3, e todas as 3 foram curadas. Elas foram curadas bem ali. A gente testou, né? Elas apoiaram o cotovelo, conseguiu apoiar. E a Helena foi muito fofa, porque depois que a gente orou, eu falei, Helena, estica o bracinho, vê se ela não estava conseguindo esticar o braço, estava doendo o cotovelo. Estica o bracinho, vê se você consegue. E ela esticou o bracinho, gente. O olhinho dela regalou na hora. E ela, não tá doendo mais, tia. Foi lindo demais ver. É bem importante a gente criar uma cultura de assumir riscos, né? Dentro da igreja e na sua vida de uma maneira geral. Talvez o que a gente esteja conversando aqui seja um pouco abstrato para algumas pessoas ou muito místico para outras pessoas, mas eu quero te convidar de verdade a deixar todo o seu preconceito de lado e fazer de fato parceria com o Espírito Santo, para que ele possa, de uma maneira única, tocar a sua vida e fazer com que você se aprofunde mais na sua experiência com ele. A gente não quer tornar a fé simplesmente a base da experiência que eu tenho, né? No sentido de que a fé é o que eu sinto, mas a gente também não quer deixar de lado o que o Espírito Santo pode fazer. Eu queria voltar no Espírito Santo, no assunto do Espírito Santo, como que eu posso tentar discernir quando que é do Espírito Santo, quando que é meu, se existe um ponto entre um e outro onde eu consigo discernir, ou se é sempre eu ir me arriscando e me aprofundando nisso. Okay, so he's asking, how can I discern better when it's Holy Spirit, when it's myself? If there's a point there I can discern, like that's from me, that's from Holy Spirit, or it's just take the risk every time. There's a couple ways I can answer this. What you do in the secret place with the Lord actually enables you to do it out in the open. So when you have a relationship with the Holy Spirit, and He prompts you, you know you have to say yes. Então, aquilo que você cultiva no seu lugar secreto com o Senhor é o que vai te habilitar para fazer as coisas em público. Então, quando você já tem um relacionamento com o Espírito Santo nesse lugar, ele mesmo vai te levar a dizer coisas e a fazer coisas. Você vai reconhecer com facilidade por causa desse relacionamento que você já tem. And I think that I don't think the Holy Spirit gets nervous about your riskiness. E eu não acho que o Espírito Santo ele fica nervoso, ansioso, porque você está arriscando alguma coisa. He knows your heart. Ele conhece o coração. Yeah. Quando você não arrisca também, né? And when you don't take the risk too, he's not nervous. No, but you almost feel like, oh, I failed, but I always repent and just like, okay, I'm ready for the next time. Sim, ele não fica nervoso, mas você pode sentir que é tipo assim, que pena. Então, o que a gente deve fazer é se arrepender e estar pronto para tentar da próxima vez. I've had several of those. Eu tive muitos desses. Also, it's important to talk about like the fear of the mistake, right? So, if we made a mistake, what should we do? Então, eu perguntei para ela assim, é sempre importante a gente falar do medo de errar. Se a gente cometer um erro, o que a gente faz? To the person, to the word. Yeah. So if I get a word wrong, if I say something, it's completely off. If I pray, it doesn't heal. It doesn't get healed. Oh, yeah. I don't believe in mistakes with the Holy Spirit.
something is always happening. And if you make a mistake with a person, we go back and we say in Bethel, clean up your mess. So I will apologize. I am sorry that if I made a mistake, forgive me. But it's when it comes to the Holy Spirit, I think there's times when He is jubilant in the riskiness. As long as you are partnering with Him and not going off as a lone ranger. Ok. Então ela disse assim, eu não acredito muito em erros propriamente ditos. Então quando você erra uma palavra, né, que pode acontecer, o que você faz é o que eles chamam na Bethel de limpar a bagunça. Você vai até a pessoa e pede perdão mesmo, pede desculpas, fala, olha, me desculpa, eu errei. Você faz o possível para limpar essa sua bagunça. Mas o Espírito Santo, ele está sempre feliz, ele está sempre animado porque você resolveu assumir o risco, contanto que isso realmente seja você em parceria com ele, não você indo sozinho fazer as coisas na sua própria força. Se você está arriscando para o Espírito Santo, ele está sempre feliz. I know when people are beginning to do the prophetic, they're practicing. And I give the example of a 2-year-old learning to walk. They fall down, you go over, you pick them up, dust them off, and send them on their way. You don't scold them for falling. That's the way it is with the Father. Então, ela está dizendo que quando as pessoas conhecem o profético, eles ainda estão praticando. E ela sempre gosta de dar o exemplo de uma criança de 2 anos ali que está aprendendo a andar. Quando eles estão aprendendo a andar, às vezes eles caem. Você vai lá, pega eles, conforta eles, limpa se eles estiverem sujos e vai e diz para eles, vai lá, tenta de novo. Você não vai lá e dar um brigueiro neles porque eles caíram. E é assim que é também com o pai. A gente está aprendendo, então é assim que ele trata com a gente. Legal demais. Para a gente caminhar para o final, o que a gente não deveria profetizar de uma forma tão direta? So we walk towards the end. What should we not prophesy in a direct way? Don't prophesy about marriages. Yes. Don't prophesy children. Like first, don't prophesy, let's see, what's there? Matches? Yeah, same with marriages, matches. Don't say that's the one you're supposed to marry. Oh, no, Moving. no. No, they are big moves too, right? Big moves, yeah. And also don't use like the authority language, right? Don't say the Thus saith the Oh, Lord. não. Então, você não profetiza casamentos de forma nenhuma. Assim, você devia se casar com essa... Sinto do Senhor que você devia se casar com essa pessoa. Não. Quebrou a perna do pessoal que estava pensando em profetizar. Gente, agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Não, conclui, senão você vai perder a Teria já tá rindo. Você não é Santo Antônio para ficar casando os outros, tá bom? Obrigada. Não profetize bebês. Então, é um assunto muito delicado. Você não deve nunca profetizar isso. Não profetize pares, nada desse tipo, relacionado também a namoro. E você também não profetiza grandes mudanças na vida da pessoa. E também nunca use linguagem autoritativa. Assim diz o Senhor, eis que te digo, meu servo. Nada desse tipo de coisa. Quando a gente se mudou para Reading, em 2017, em 2016 a gente recebeu uma palavra profética e a pessoa falou assim, olha, eu vejo os seus passaportes carimbados e estava só eu, né? Mas ele profetizou para a família, e a sua família recebendo a permissão para se mudar para um outro lugar onde vocês vão estudar e aprender muito. Mas ele não profetizou, você vai mudar para os Estados Unidos, para América, para isso, e eu já estava orando por aquela palavra. Então, você não deve ser tão direto, mas se você está ouvindo de Deus, seja sensível como esse rapaz. Eu vejo passaportes carimbados. Então, isso está sinalizando que pode haver uma mudança. Pode ser uma viagem a passeio, né? Mas não seja tão direto. E uma outra coisa, irmãos, vocês que desejam dar match nas varoas, pelo amor de Deus, esses dias uma irmã me comentou que o rapaz falou que teve um sonho com ela, e o sonho era assim, uma cantada. E aí eu falei para a irmã, chuta que é lasca, porque a pessoa que usa o profético para dar cantada é um menino, moleque, safado. Então, não vamos por esse caminho, tá bom? O pessoal As meninas rindo uma puta. Felipe. Esse é o nosso jeitinho carinhoso.
Barbie, we love to have you here. She wants to talk to someone else, okay? Yeah. Yeah. I was going to mention that sometimes when you become very prophetic, it becomes your identity. And you have to be careful not to operate out of the prophetic as your identity. You need to always be partnering with the Lord. Ela está falando de uma coisa muito importante, muito legal de falar, que muitas vezes quando você começa a se habituar ao profético e age muito no profético, aquilo se torna a sua identidade. Você começa a profetizar como se aquilo fosse a sua identidade. E é muito, muito importante que a gente entenda que não é a sua identidade, é uma parceria sua com o Espírito Santo. Então isso é muito legal, muito importante a gente entender. E vou adicionar, né, só isso, de que a nossa identidade é de filhos. Então, o dom nunca é quem você é, nunca é a sua identidade. O seu valor nunca está no dom. É muito legal isso, porque hoje a gente tem muito isso também com signos, né? Com enneagrama, com personalidade. Então, às vezes, o outro é sanguíneo, o outro é colérico, o outro sei lá, o enneagrama que eu não sei, você é o quê, qual o seu número. Gente, tudo isso pode ajudar a vocês entender um pouco melhor a sua vida e a dinâmica dela, mas nada disso determina ou deveria ser determinante sobre quem você é. Da mesma forma, os dons. Nós não somos o dom que nós temos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo, parceiros dele na jornada de levar a expansão para o reino de Deus até que venha o glorioso dia do retorno de Jesus. Esse é o nosso desejo, é para lá que nós estamos indo e caminhando. Então, isso que a Bárbara falou é extremamente importante, mas não só para os dons. Tome muito cuidado com essa moda / tendência que a gente vê entrando muitas vezes dentro das conversas dos cristãos, dos crentes, o que não deveria estar acontecendo. Quem determina quem você é Deus, não o seu signo, o seu enneagrama, o seu dom, o seu talento. Então, preste bem atenção nisso. E foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente está muito feliz. A gente, quando recebeu a notícia, ficou assim, extasiado e cheio de expectativas. Então, para amanhã, a nossa expectativa é absurdamente grande. Esperamos que todos possam receber mais e mais e mais daquilo que a gente recebeu no nosso tempo na Bethel. Such a pleasure to have you here. Once we heard that you were coming, we're very, very glad. And we have very high expectations for tomorrow. And the Holy Spirit's going to move. And we're going to have a powerful, powerful time. Thank you, Barb. We love you. Thank you. I love you. Thank you so much. É isso, gente. Terminamos mais um episódio do Base Podcast. Se você gostou, compartilha com todo mundo. Se você não gostou, compartilha só com quem você não gosta. Mas compartilha. Faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Se você tiver dúvidas, assista a aula que ela vai dar amanhã, vai estar na plataforma do Base Cursos também. E você também pode fazer parceria com a Base. Em breve nós teremos um treinamento profético ministrado pela Mariana. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Deus te abençoe e até o próximo episódio do Base Podcast.